Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir está no livro psicografado Voltei, do irmão Jacó e através do médium Chico Xavier. Conforme informamos no vídeo anterior, tomamos a liberdade de trocar algumas palavras que podem ser mais difíceis para a compreensão e substituímos por outra mais conhecida e com o mesmo significado. Fizemos isso para que todos possam compreender o que está sendo relatado. O desvanecimento da força física determinava um fenômeno diferente em minha alma. Me surpreendi amoroso e sentimentalista. Acostumei a tratar o mundo dentro do maior senso prático. Prezava para a pregação da caridade, mas convicto de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muitas vezes, na intimidade com amigos encarnados e entidades desencarnadas, me sentia ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que gostavam de mim. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava muitos desprazeres para mim, porque no meu íntimo desejava servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, passei a sentir uma inesperada sensibilidade. A renovação de caminhos me obrigava a esquecer negócios e interesses terrenos. Não era mais possível governar o leme do barco material, e esse sentimento, ao que me pareceu, proporcionava acesso a mim mesmo. Me afetava a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse voltando para a juventude. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isso, a morte aos poucos era uma realidade. Me redescobria afinal. Eu não era mais que um homem comum reclamando socorro e carinho. Trazia o coração oprimido por aflições indivisíveis. Se a falta de ar me roubava a tranquilidade, os temores me povoavam o espírito de tristeza e sombra. Jamais havia experimentado tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas e amigos. Não me seduzia a volta à juventude do corpo. Seriam saudades do além o motivo dessa inquietude? Também não. Reconhecia que era imperfeito e que de modo algum deveria sonhar com o paraíso. Esperava naturalmente um futuro de trabalho em qualquer parte. No entanto, a ansiedade me pesava na alma abatida, e eu que fazia guerra contra as lágrimas, reconhecia agora seu poder quando sozinho chorava e me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas no decorrer da prece solitária ficava sentimental como uma criança. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigou por vários anos. Identificava-me em singulares processos de saída do corpo, recluso e na impossibilidade de receber os amigos para conversar e entendimentos mais demorados. Em várias ocasiões me vi fora do corpo exausto e buscando me aproximar deles. Nas últimas 30 horas me reconheci em uma posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações batiam no peito, um deles, o de carne, em ritmo descompassado e quase parando, e o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo. A visão comum se alterava. Em alguns instantes a luz me invadia em clarões subitâneos, mas por minutos de prolongada duração me cercava uma densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não diminuía a sensação de estranheza. Observei que frio intenso veio me ferir as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei me acalmar e orar intimamente. Após um sincero pedido a Jesus para que não me desamparasse, comecei a enxergar um depósito de substância prateada. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, tal como o nevoeiro em que me sentia mergulhado. Quando notei que 2 mãos caridosas me submetiam a passes de grande corrente. À medida em que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, ia diminuindo as impressões de angústia. Lembrei com força do irmão Andrade, atribuindo a ele o benefício e lhe implorei mentalmente que se fizesse ouvir, ajudando-me.
Era como se estivesse sofrendo intervenção cirúrgica, sob uma máscara pesada. Ouvi alguém me confortar. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da vida física era questão de minutos. Não se estendeu alívio por muito tempo. Passei a sentir sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se agora no cérebro, demorando-se quase 2 horas sob os contornos da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a me dominar. Foi quando experimentei um abalo indescritível na parte de trás do crânio. Não era uma pancada, era parecido a um choque elétrico de vastas proporções dentro da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me mantinha ao corpo de carne. Senti-me no mesmo instante dominado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais próxima de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Eu me vi diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida, desde insignificantes ideias que emiti, tanto quanto meus atos mínimos, desfilando absolutamente precisos diante dos meus olhos como se me fossem revelados em uma câmara ultra rápida instalada dentro de mim. Meu pensamento se transformou em um filme cinematográfico misterioso e rapidamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesmo. Observando minhas próprias obras, me senti sozinho e fiquei com medo. Me esforcei para gritar, implorando socorro, porém os músculos não mais me obedeciam. Busquei abrigar-me na prece, mas o poder da coordenação me escapava. Não conseguia precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a debater-se em substância desconhecida sob extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu a salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, interromperam as perturbações. Braços vigorosos, não obstante invisíveis para mim, como que me reajustavam num leito. A aflição asfixiante, contudo, me oprimia o íntimo. Desejava me libertar. Chorava conturbado, unido ao corpo desfalecente, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, enxerguei minha filha Marta estender-me os braços. Ela estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe o semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou-me o busto e falou terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços para lhe retribuir o gesto de amor, mas não pude erguê-los. Parecia guardado sob uma tonelada de chumbo. O pranto de alegria e reconhecimento me correu abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente em nova revelação. Entreguei-me confiado a seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Amparado a Marta, tentei falar da alegria que me dominava. Todavia os membros jaziam rígidos e os órgãos da fala em descontrole. Não tinha perfeito conhecimento da posição em que os familiares se moviam. Meus olhos demoravam-se perturbados. Tentei aliar as ideias a fim de agradecer a intervenção da filha querida, mas não consegui. Percebendo minhas dificuldades, Marta afagou-me o rosto e falou meiga. Nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso, façamos nossa oração. Ela orou o Salmo 23 em voz pausada e comovedora. Um momento chegou, entretanto, no qual a respiração se fez equilibrada e verifiquei que o coração batia uniforme e regular no peito. Através do olhar, supliquei à filha, ainda sem palavras, que reforçasse o socorro que minha situação estava exigindo. A vi movimentar cuidadosamente o braço direito e em seguida passar a destra repetidamente sobre minha cabeça exausta. Reparei que me aplicava força espiritual que eu ainda não podia compreender. Passados alguns minutos,
Percebi que o poder de orar me felicitava de novo, organizava os pensamentos sem maiores dificuldades, e na convicção de que poderia tentar a prece com êxito, improvisei sincera súplica. O trabalho foi bem sucedido. A harmonia geral começou a refazer-me, embora a fraqueza extrema que sentia. Eu notei que de Marta para mim vinham fagulhas minúsculas de luz em porção imensa a me envolver ao passo que me via cercado de atmosfera fracamente iluminada em tom laranja. A respiração processava-se normalmente. A carência de ar desapareceu e meus pulmões revelaram-se robustecidos como por encanto. Reabastecendo minha força, melhorou a visão. A claridade alaranjada que me revestia se misturava com a luz comum. A melhor experimentada, porém não ia ao ponto de me restaurar a disposição de falar. O abatimento ainda era insuperável. Assombrado, me vi em duplicata. Vi meu corpo enrijecer-se num misto de espanto e amargura. Fitei minha filha com suplicante humildade, imitando o gesto da criança medrosa. Me encontrava prostrado e vencido. Não tive qualquer razão de revolta. Contudo, se fosse possível, desejaria me afastar. Marta entendeu que eu não podia dizer. Fez-se mais terna e explicou-me. Calma, pai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Rogando a Jesus que me auxiliasse a encontrar o melhor caminho, observei que minha visão melhorava. Centralizei quanto possível o propósito de ver mais exatamente e tive o esforço compensado. Todos os presentes se destacaram nítidos. Que alegria me banhou o ser! Num deles identifiquei sem obstáculo o venerável Bezerra de Menezes e no outro o benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Apesar do acanhamento natural com a presença deles, fiz tudo para me levantar para recebê-los com a veneração que mereciam, e tentei me erguer, mas foi em vão. Percebendo eles a minha intenção, aproximaram-se de mim e me cumprimentaram com palavras confortadoras de boas-vindas. Gentilmente, Bezerra me explicou que o processo liberatório ocorria normal, que não me preocupasse. Ele disse que não era possível efetuar a separação do corpo espiritual com maior rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que desfavorecia a libertação. Após instruir-me, Bezerra me recomendou que elevasse os pensamentos e pus-me a refletir na infinita bondade de Jesus, enquanto o dedicado amigo me aplicava passes projetando sobre mim abundantes jatos de luz. Quando terminou a operação, a princípio não pude me levantar e nem falar. Ambos os benfeitores, seguidos de Marta, retiraram-me do leito, determinando que me amparasse a eles para uma jornada de repouso. E Bezerra disse: é necessário sair de algum modo. Vamos conduzi-lo à praia e as variações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me a eles com esforço e afastei-me da zona doméstica. Observei que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Recordando a ansiedade que tinha na terra sobre a descrição do momento da morte, busquei fixar todas as particularidades da situação na esperança de transmitir notícias aos irmãos da retaguarda. Aquele contato inesperado com a natureza trouxe singular renovação. As dores físicas desapareciam e achava-me intensamente aliviado. Tive um irresistível desejo de dormir. Bezerra, Andrade e Marta eram benfeitores e expressavam a vida diversa que se mostrava. Com certeza guardariam para mim 1000 informações preciosas que eu esperava. Notei que não vestia a mesma roupa que usava no leito. Me envolvia com um vasto roupão claro. Tentei perguntar, mas a fraqueza da voz prosseguia sem variações. Não adiantava qualquer interrogação. Diante do mar, era diferente a posição orgânica, e aquele ar fresco que eu recebia encantado me regeneravam as forças e pareciam portadoras de alimento invisível, como se tivesse servindo um caldo substancioso. Marta sentada me oferece o colo acolhedor, acariciando minha fronte. Notei que o irmão Andrade comentava as virtudes do mar no reerguimento das energias do perispírito,
e eu tentava com o máximo esforço registrar aquele momento, quando o amigo me dirigiu a palavra, cuidadoso e aconselhando-me o sono pacífico e restaurador. Não deveria reagir contra o repouso, me disse fraternal, e acrescentou que não convinha sacrificar a necessidade da alma para a curiosidade, pois eu teria tempo para observar e aprender muito, e pelo menos durante algumas horas não poderia furtar-me ao descanso imprescindível. Despertando, não podia precisar o tempo curto em que dormi. A filha continuava ao meu lado, mas os benfeitores não havia nem sinal. Marta me informou que haviam se ausentado, mas não demorariam. Estariam junto de mim em alguns minutos. Me senti outro homem. Movimentei os braços e levantei sem dificuldades. Tentei falar e, para minha alegria, conversei com a filha à vontade. Ela me explicou que eu não havia repousado o tempo desejado e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Perguntou em seguida se eu estava com medo, e como lhe demonstrei a firmeza de ânimo que me possuía, ela me informou que Bezerra em poucos minutos cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda de certa forma ao corpo carnal. Não me inspiraria medo algum assistir ao enterro dos meus despojos. Respondi que tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Na verdade, me animava a outras disposições. Tive a ideia de ter rejuvenescido. Toquei no meu corpo novo e eu era o mesmo dos pés à cabeça. Corações e pulmões funcionavam regulares. Me fascinava acima de tudo o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas. Que sugestões surpreendentes em torno! As claridades solares revelavam maravilhosas alterações. Senti forte impulso de ajoelhar-me em sinal de reconhecimento à majestade divina. Uma grande leveza se caracterizava agora ao meu organismo. E esse é um pequeno trecho do livro Voltei. É incrível a riqueza de detalhes que o irmão Jacó pôde presenciar no seu desencarne. Ele sentiu tudo o que acontecia de forma lúcida. Claro que nem todos os desencarnes são da mesma maneira. Algumas pessoas nem sentem esse processo. Lembrando também que deixamos na descrição do vídeo recomendações de leitura. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.